Vamos lá. Olá, olá, muito boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live. Estamos aqui em direto para o nosso canal do YouTube, canal do LinkedIn e da nossa página do Facebook. Sejam todos muito bem-vindos. Olá, olá, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Ora, estão aqui a chegar. Bem-vindos, bem-vindos. Então, bom de estarmos aqui hoje, para mais uma sessão prática, não é? Direta e também muito focada naquilo que faz a diferença no mercado imobiliário. E, portanto, usar a automação de ferramentas com inteligência artificial leva-nos aqui a poupar tempo, responder mais rápido e transformar, claro, as nossas interações em grandes oportunidades reais de negócio. Ok, malta? Então, e antes de começarmos, quero que pensem numa coisa muito simples, está bem? Quantas vezes é que uma pessoa comentou na vossa publicação, ok? Vos pediu algumas informações sobre um determinado imóvel, perguntou, por exemplo, o preço, não é? E quero saber mais informações. E vocês só conseguiram responder algumas horas depois, não é? Certo? E mais, quero também que pensem de quantas oportunidades ficaram perdidas porque não houve uma resposta efetivamente imediata, está bem? Porque o contacto não ficou guardado ou porque efetivamente simplesmente se misturou com outras dezenas de mensagens do vosso Instagram, do vosso WhatsApp, enfim, entre outras mensagens. Quantas? Deixa-me ver aqui, tem o chat público e tem o chat privado, está bem? Sintam-se à vontade, está bem? Não quero que percam nenhuma pitada desta informação, está bem? Portanto, é exatamente isso que nós vamos aqui falar deste tema, está bem? Um, Portanto, hoje nós vamos olhar aqui para um sistema de automação criada no N8N, que é uma ferramenta muito visual, ela é extremamente poderosa e muito flexível, tá bem? Que permite criar fluxos de automação entre várias plataformas, tá bem? Não é um bicho de sete cabeças, tá bem? Não, não é nada disso. Parece confuso, mas não é, tá bem? Nós vamos aqui ver detalhe cada uma delas, como é que isto tudo funciona, tá bem? É um exemplo que nós vamos aqui desenvolver e tem vários blocos e nós vamos falar de cada um deles, está bem? Portanto, para vocês pensarem que isto não é nenhum bicho de sete cabeças, está bem? Portanto, o nosso tema de hoje é o que é focado em fluxo de resposta às DMs pelo vosso Instagram, está bem? O que é as DMs? São mensagens privadas das vossas leads que entram diretamente no vosso Instagram, está bem, malta? Ok? Mas atenção, isto não é só um sistema de automação para responder às mensagens, também. Isto é um verdadeiro funcionário robô de captação e qualificação e, claro, organização de leads no vosso Instagram, tá bem? Agora sim, malta, digamos aí de onde é que vocês nos estão a ver, tá bem? Que sabem que eu gosto sempre de fazer estas perguntas, tá bem? De onde é que nos estão a ver, claro, e se já agora se estão a ver bem e ouvir bem, tá bem? É sempre importante. Sim? Sim, boa, boa, boa. Então vá. Barreiro, Albufeira, Silves. Algarve tem força. Cascais, Oeiras, Sintra, Coimbra, Minho. Bem-vindos. Elvas, Aveiro, Porto. Bem-vindos, bem-vindos. Vamos chegando, vamos. Bora lá, malta. Hoje é muito importante, está bem, malta? Então, quero que vocês saibam que hoje aprender a transformar o vosso Instagram numa máquina mais inteligente de contactos e também de oportunidades e, claro, dar os follow-ups aos vossos clientes, está bem? Temos que ser os primeiros a lá chegar. Sempre. Está bem? Portanto, peguem numa caneta, peguem no vosso caderno de notas, está bem? Porque nós vamos aqui falar de automação que é bastante detalhada também, e vamos explicar aqui cada passo por os vários blocos, como mencionei no início, de uma forma muito simples também, para vocês poderem perceber que podem ser aplicados no vosso dia a dia. Está bem, malta? Então, bora lá aqui começar. Qual é que é o primeiro problema que a automação resolve? Okay? Qual é que é o primeiro problema? Digam-me lá. Deixa-me lá ver aqui no LinkedIn, YouTube. Qual é que é o primeiro problema? Nós vamos começar por este ponto, ok?
O consultor imobiliário está constantemente aqui a comunicar, certo? Publicar imóveis, a fazer reels, partilhar stories, a receber contactos, receber aquelas mensagens privadas, responder àqueles compradores, responder àqueles proprietários, responder também àqueles curiosos. Tenta perceber quem realmente faz, quem realmente tem aquele interesse. E ainda precisa de guardar aqueles contactos, fazer aqueles follow-ups, marcar aquelas visitas e, claro, acompanhar os clientes. Isto é fundamental. E o grande desafio é que o Instagram gera atenção, mas nem sempre gera aquela organização. E há uma coisa muito importante que seguidores não são compradores. O objetivo que muitas das vezes eu vejo é seguidores, seguidores, seguidores. Não, malta, não. Seguidores não são compradores. Ok? Vocês com uma venda ou duas podem fechar o ano. Também. Portanto, não pensem nessa opção de seguidores, tá? Portanto, aqui o grande desafio é que o Instagram gera atenção, mas nem sempre gera aquela organização. Isto é muito importante vocês reterem na vossa mente, tá bem? Portanto, muitos consultores até são bons, produzem bons conteúdos, têm bons imóveis, têm boas interações, mas depois perdem a oportunidade porque não têm nenhum sistema a trabalhar com eles, está bem? E aqui é que entra a grande questão, que é o problema é falta de leads ou a falta de estrutura para tratar dessas leads que já vos aparecem. Isto é muito importante nós termos isso, está bem? Na maioria das vezes, o problema não é falta de pessoas interessantes para o nosso negócio. É falta de respostas mais rápidas, falta de triagem, falta de seguimento a essas mesmas leads. E esta automação resolve isso tudo, ok? O que é uma automação e o que é que ela faz na prática? Ok? E nós vamos ver aqui detalhadamente. Um fluxo de N8N permite criar um problema de uma automação, desculpem, um processo de automação que começa quando alguém interage com o vosso Instagram. Ok? Um exemplo. A pessoa comenta numa determinada publicação do imóvel. A pessoa pede informações. A pessoa usa, por exemplo, uma palavra-chave para vocês decifrarem aquela quantidade de imóveis, ok? A pessoa demonstra que efetivamente que tem interesse naquele imóvel. A pessoa quer receber mais detalhes por mensagem privada, não quer que vocês liguem constantemente, ok? A partir daí, o sistema vai pedir o quê? Vai receber o comentário, vai validar os dados, vai filtrar aquele tipo de interação com o cliente e vai efetivamente interpretar a intenção com aquela ferramenta de inteligência artificial. Criar uma resposta personalizada, responder no Instagram, guardar a informação numa determinada folha em Excel, por exemplo, com configuração ou um CRM apropriado, organizar aquela lead para depois dar o follow-up, separar aquele comprador, proprietário, investidor, mercado de arrendamento, entre outros, preparar a próxima ação para dar o seguimento, portanto, ou seja, deixa de ser apenas uma resposta automática e básica, passa a ter um fluxo inteligente que trabalha para um assistente digital. Isto é a diferença, ok? Portanto, eu vou partilhar com vocês aqui o meu N8N, tá bem? Para nós vermos aqui com bastante detalhe sobre este tipo de automação. Então, bora lá. Ok. Então, está toda a gente a ver, certo? Sim? Boa, boa, boa. Então, o que é que nós temos aqui? O primeiro bloco, ok, é aquilo que nós vemos a zona de e-books, ok? O e-books é como se fosse uma campainha digital. Plim, 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 ok? Depois, sempre que acontece alguma coisa no nosso Instagram, ok? Essa informação é enviada para o meu N8N, ok? Por exemplo, alguém comentou um determinado Reels, alguém pediu uma determinada informação, alguém escreveu uma palavra-chave, alguém respondeu, por exemplo, a uma publicação, alguém demonstrou um interesse numa campanha. O webhook recebe essa informação e inicia o fluxo automaticamente, ok? No mercado imobiliário, isto é muito importante porque a velocidade de resposta conta muito, ok? Quando o potencial comprador comenta a palavra, por exemplo, preço, olha, quer visitar,
ele não quer receber respostas em 3 dias depois, não é? Ele quer sentir que existe um acompanhamento, ok? E quando o proprietário, quando é um proprietário, por exemplo, a dizer, olha, quer saber quanto é que vale o meu imóvel, essa pessoa está naquele momento de intenção. E se o consultor não responder rapidamente, outro consultor pode efetivamente responder. E o Webhook é um início deste sistema para este tipo de automação. Ok? É o ponto onde o Instagram diz a informação ao N8N. Olha, temos aqui uma nova oportunidade. Vamos trabalhar sobre esta lead. É isto. Ok? Depois temos aqui a validação, ok, do Webhook, ok? Depois temos aqui esta informação, o que é que nos vai dizer? O sistema confirma que se a informação recebida é válida, ok? E isto é muito importante porque nem tudo aquilo que chega de uma automação deve avançar automaticamente. Ele aqui vai fazer o filtro. O fluxo precisa de quê? A informação veio da fonte certa? O comentário existe efetivamente? O utilizador existe? Ou é aquele utilizador curioso que cria um Instagram falso? Okay? O texto está completo? A publicação tem identificação? A automação deve efetivamente avançar? Nós aqui fazemos esta separação toda. E este bloco funciona como um filtro de segurança. Ok? É como uma reação digital que faz uma pergunta. Este pedido é real? Posso deixar entrar para o meu fluxo, para o meu fluxo de N8N? Ok? Sem esta validação aqui, o fluxo poderia responder de uma forma muito errada. E nós não queremos isto. Nós queremos é guardar aqueles dados, não é? Queremos guardar dados incompletos ou ativar aquelas respostas desnecessárias. É importante nós sabermos isto. Ok? Então, a partir daqui, filtrando essa informação, nós vamos aqui para a recepção dos comentários no nosso Instagram. Ok? Temos aqui este bloco azul é onde ele recebe os comentários. E aqui o N8N começa efetivamente a ter a interação real sobre isso. Imaginemos que comenta o seguinte: olha, quer saber mais sobre este tipo de apartamento? Ok? O sistema recolhe essa informação como o nome do perfil, o texto do comentário, o ID do comentário, o ID da publicação, a data dessa mesma interação, a origem da campanha, todo o tipo de conteúdo onde a pessoa vai interagir. Okay? E isto permite perceber que onde é que vem efetivamente essa mesma oportunidade. E é isto que é muito estratégico, que é, porque uma coisa é uma lead a vir num determinado reel sobre um T2 em Lisboa, por exemplo. Outra coisa é a lead veio de uma publicação sobre uma avaliação de imóveis. Vocês fazem muito, ok? E outra coisa também é a lead vir no meio de um conteúdo sobre, por exemplo, um recrutamento de consultores. Cada origem pode ter uma resposta diferente. E isso é que é a magia. E é aqui este bloco que vai dar a seguimento para várias fontes de orientação. Ok? Passando o seguinte à filtragem e tratamento dos comentários. Ok? Este é o bloco mais importante de todo o fluxo. Ok? É aqui que começa a separação entre aqui e aqui, que começa tudo aquilo que interessa no nosso desenvolvimento do N8N. Porque nem todos os comentários são lidos. Ok? Olha, é bonito, adorei o teu imóvel, olha, parabéns, excelente imóvel. São bons comentários, efetivamente, ajudam o alcance, mas nem sempre são pedidos comerciais, ok? E agora, se a pessoa, por exemplo, comenta qual é que é o preço, olha, está disponível, quero visitar o imóvel, tenho interesse neste tipo de imóvel, quero um imóvel para vender, olha, quero uma avaliação sobre o meu imóvel, olha, como posso trabalhar convosco? Tudo isto são perguntas que vêm à nossa direção, mas têm que ter respostas diferentes. Aqui é onde temos essa intenção. E a automação precisa de perceber a diferença destas perguntas todas, ou destas afirmações. E estes blocos aqui, não é?
podem classificar o comentário como comprador interessado, proprietário tem interesse em vender, é um cliente investidor, o consultor interessado em recrutamento em trabalhar connosco, o comentário é social, comentário sem intenção comercial. Portanto, isto é extremamente poderoso porque impede que o consultor perca tempo com tudo da mesma forma. Estão a ver aqui a diferença? E a automação pode dar a devida prioridade, ok? E então, passando aqui este bloco, ok? O que também é azul, o agente de A, não é? Estão a ver aqui, vai fazer o seguimento ao cérebro de automação, ok? E agora aqui entramos no agente de A. Estão a ver? É aqui que a intenção deixa de ser apenas técnica e começa a ser inteligente. O agente de A lê o comentário, interpreta a intenção. Por exemplo, para vocês perceberem melhor. Olá, este imóvel ainda está disponível? Os nossos clientes fazem muitas vezes esta pergunta, certo? E a IA interpreta como a pessoa interessada na compra, o pedido direto sobre um imóvel, a necessidade de resposta rápida porque o cliente está interessado, deve responder às DMs com os devidos detalhes, deve ser registada como uma lead, como compradora. Portanto, a resposta é sugerida como, por exemplo, olá, olha, obrigado pela sua mensagem, vou-lhe enviar mais informações pela mensagem detalhada, mais detalhes sobre este tipo de imóvel, ok? Ou, por exemplo, olha, gostaria de saber quanto vale o meu apartamento. A IA interpreta esta informação e classifica como a lead prioritária, interesse sobre uma avaliação, possível angariação, deve receber mensagem focada no estudo de mercado. Okay? E a resposta sugerida pela IA pode ser: olá, olha, posso ajudar com uma avaliação estratégica sobre o seu imóvel. Vou enviar-lhe mais mensagem privada para recolher alguns dados essenciais, por exemplo. Estão a ver aqui a diferença, malta? É que aqui percebemos a diferença, efetivamente, aqui nós percebemos relativamente perceber a diferença entre o sistema de automação simples e uma automação inteligente. Uma automação simples responde sempre igual. Uma automação usando a IA responde com contexto. Isto faz toda a diferença. Ok? E por sua vez vai ter o quê? Vai ter este segmento que vai ter ligado a este bloco ligado ao agente e mais a este bloco ligado a este agente. Ok? Este fluxo, que vemos a ferramenta ligada ao agente, não é? Como um modelo de linguagem, um modelo de bate-papo. Pronto. Em que entra a OpenAI e um sistema de calculadora inteligente. Ok? Calculadora entre aspas. Ok? Isto significa que o agente pode ser usado para adicionar determinados comentários e fazer aquela tomada de decisões de acordo com a informação que recebe. Okay? E, portanto, no imobiliário isto pode ser usado como analisar o texto da lead, classificar a sua intenção, criar respostas com um tom profissional vosso, definir a urgência e a prioridade, definir dados com uma folha de Excel, um CRM ligado ao vosso CRM individual, não na imobiliário, portanto, calcular valores simples, organizar respostas para diferentes tipos de clientes, portanto, tudo isto é organizado pelo um agente que usa IA lá dentro, ok? Por exemplo, a lead diz assim, olha, tenho urgência em vender. Pode ser marcada como uma prioridade alta. A lead diz, por exemplo, olha, só estou a ver. Pode ser classificada como uma prioridade baixa ou nutrição. Uma lead diz assim, olha, quero visitar este fim de semana. Pode ser encaminhada para uma marcação de rápida, um calendário de marcação rápida. Isto permite ao consultor trabalhar com muito mais clareza, ok? E passamos assim a outro bloco que mostra a automação pode ser através daqui, e aqui é um complemento, pode ser consultar a base de dados dessa informação. Tem aqui várias linhas e agregar várias informações daqui deste agente, percorre aqui e vai para aqui e para aqui. Portanto, tudo isto é
uma nutrição, vai para diferentes sítios diferentes. E isto é muito importante, malta. Porquê? Porque a resposta ideal depende do contexto que a vossa lead menciona. A automação pode procurar, por exemplo, que tipo de imóvel está associado à publicação, se a pessoa está ou se já entrou em contacto antes, se está registada como lead, se já pediu informações anteriormente, qual é que foi a última interação que vocês tiveram com essa mesma lead, que a campanha gerou esse mesmo comentário, que resposta deve ser enviada. Portanto, vamos imaginar que o consultor tem várias campanhas ativas. Okay? E isto é possível, isto não é só para uma campanha. Uma campanha com um imóvel em Cascais, por exemplo, com uma campanha em Albufeira e outra em Coimbra. Uma campanha de imóveis com uma avaliação gratuita. Uma campanha para clientes proprietários. Uma campanha para consultores que querem trabalhar com a vossa imobiliária. Uma campanha focada para investidores. Estão a ver? Uma data de campanhas aqui a circular. Se alguém comenta, quer saber mais, a automação precisa de saber o quê? Saber mais sobre o quê? Não vai-vos dar uma informação qualquer. É aqui que a consulta do banco de dados ajuda neste tipo de informação. E ela dá o contexto ao robô. Ok? Tudo isto funciona. Tudo isto está interagido. Ok? E quando o robô tem um contexto, responde melhor. É aqui que há falha de muitos consultores imobiliários e de muitas agências. Ok? E é preciso alertar para isto. Ok? Agregar informação e agregar valor. Este bloco permite juntar a informação que vem das várias partes. Tudo isto tem um seguimento. Dados do Instagram, resultados de análise de AS, informações de base de dados e respostas preparadas por aqui fora, categorias de leads, próxima ação. Tudo isto precisa de ficar organizado. Porque uma automação profissional não é apenas responder. Uma automação profissional organiza dados para que depois o consultor possa tomar as devidas decisões. Imaginem uma folha com todas estas, desculpem, com todas estas leads organizadas. Por exemplo, nome, a origem, o tipo de interesse, a campanha, respostas enviadas, o estado dessa mesma lead e, claro, vamos dar seguimento à aproximação. Okay? Isto transforma o caos dessas mesmas mensagens numa base de dados útil. Organização. Estão a ver? Organização. Okay? O código de tratamento técnico, entre aspas, é extremamente útil para a organização deste fluxo em OneIFM. E não se assustem com estas partes aqui, tá? O código, nós estamos aqui a ver, e alguns códigos que estão aqui mencionados por trás, vocês não precisam de ser vistos e não é algo complicado, ok? Ele serve apenas para pequenos ajustes técnicos, ok? Limpar textos, organizar campos, retirar espaços desnecessários, preparar a mensagem final, criar regras específicas, formatar datas, montar o texto para o nosso Instagram, preparar dados para o nosso Google Street. Portanto, há vários mecanismos aqui que está tudo ligado e não precisam de saber programação, ok? É como fosse um corte e costura invisível, ok? Para uma peça de roupa. É tal e qual assim como funciona aqui o Eno Twin, ok? É tal e qual isto, ok? Quem vê de fora só vê o resultado bonito desta magia toda. Mas por dentro existe uma estrutura que mantém tudo no sítio certo e tudo muito bem organizado, ok? E o que é que temos aqui no final? Okay? Depois da parte de resposta temos o quê? O sistema de automação para responder aos comentários e preparar uma mensagem privada ao nosso cliente, ok? Por exemplo, exemplos de comentários. Olha, quero mais informações. A resposta é enviada lá. Obrigado pelo seu interesse. Enviei mensagem privada com os detalhes. E depois, na DM, que é a mensagem privada dentro do Instagram, olá, vi que pedi mais informações sobre este imóvel. Gostaria de perceber a localização aproximada, características principais e a possibilidade de agendar uma visita, por exemplo. Tudo isto é simples, é elegante,
E é profissional, malta. Ok? Certo? Até aqui? Ok? Não é confuso. Malta, não é confuso. Ok? No imobiliário é importante o quê? Rapidez é uma vantagem no vosso negócio. Queres chegar lá? Vai ficar. O vosso cliente proprietário fica impressionado quando vocês podem mostrar o seguimento que ele não vê isto. Tem magia. Ok, malta? Depois disto tudo temos o quê? O fluxo também vê os blocos de requerimento de HTTP. O que é isto? É uma ligação que vamos fazer com ligação de APIs ou vossa ligação de Instagram. Ok? Esta parte é o ponto de ligação entre o N8N e o vosso Instagram. É através destas chamadas que a automação consegue comunicar através da vossa plataforma. E isto pode servir o quê? Responder a comentários, enviar mensagens, confirmar aquelas interações dos vossos clientes, consultar bancos de dados, ativar ações, tudo isto dentro do vosso Instagram. Tudo está conectado, ok? O N8N pensa, organiza e decide. A API executa a ação dentro do vosso Instagram. É como fosse dar as mãos a este robô, a este funcionário robô. A IA interpreta, o N8N organiza e a API entrega a mensagem ao vosso cliente. Ok? Certo, malta? Até aqui não é confuso. Ok? Depois, tudo isto, temos aqui vários blocos. Ok? Bloco, várias fases dentro do mesmo bloco. Este bloco é muito, mas muito, muito importante. Todo este segmento. Mas estes blocos são muito importantes. Para quê? O bloco é obrigatório em qualquer automação séria. Ok? Depois da resposta, da informação devem ser guardadas. O exemplo, ligar as ligações ao Google Street é importante. Além do vosso CRM individual. É aqui que podemos transformar uma folha numa espécie de mini CRM, ligado ao vosso CRM, com ligações a APIs. A lead pode ser guardada como bancos de informações, o nome, comentário, a origem, a campanha, o tipo de lead, a data, resposta enviada, o estado dessa mesma lead, aproximação, observações diárias, etc. Ok? Isto é muito, muito, muito importante. Está bem, malta? Certo? Ok? Portanto, o que é que nós estamos aqui a ver? O verdadeiro valor para consultores imobiliários é o quê? É o quê? É que a automação não serve apenas para aquecer, ok? Nem ficar tudo bonito. Tem que funcionar, ok? Serve para resolver problemas concretos. Rapidez na resposta, poupar-vos tempo, andarem menos estressados, não perderem aquelas leads, organizar os vossos contactos, identificar aqueles compradores, proprietários, investidores, identificar os proprietários que realmente querem vender, querem vos entregar as casas, não é? Separar aqueles curiosos, que eu costumo dizer, turismo imobiliário, entregar os follow-ups, aumenta o vosso profissionalismo, dar uma experiência melhor ao vosso cliente. Isto é a relação humana. Okay? Um consultor imobiliário com este tipo de automação deixa de depender apenas da memória ou da vossa agenda física e digital. Okay? Porque o sistema registra tudo. O sistema responde, o sistema organiza, o sistema avisa, o sistema prepara a aproximação. Okay? O consultor fica com tempo livre para aquilo que realmente pode fazer outras coisas, que é a relação humana, negociar, visitar imóveis, angariar, fechar negócios, acompanhar a lead com o devido acompanhamento. Estão a ver? Portanto, tudo isto, não é? O consultor, por exemplo, publica uma determinada Reels. Uma moradia T4 com piscina em Louros, por exemplo. A pessoa comenta, olha, quer saber mais sobre este tipo de imóvel? E o fluxo começa por ali a responder. Entra no e-book, comenta, faz o seguimento, avalia, confirma, envia o comentário, verifica se o comentário é válido, filtra, percebe a interação a intenção da lead, o agente de A classifica a lead como cliente comprador, a base de dados identifica
com o comentário, a IA cria a resposta automática, não é generalizada, ok? A lead é guardada, o consultor fica com a informação guardada e a aproximação fica bem definida, ok? Qual é que é o resultado aqui, malta? A pessoa sente que a resposta foi imediata. Isto é em segundos, malta. O consultor não perde a oportunidade. Não perde. A lead fica registada, o negócio fica mais organizado. Ok? Agora imagine isto ser aplicado em campanhas de imóveis, avaliação, campanhas para proprietários, recrutamento, investidores, aulas, formulários, etc. Portanto, é aqui que o Instagram deixa de ser apenas uma montra, não é? E passa a passar uma máquina de grandes oportunidades, ok? A facilidade deste N8N, muitas pessoas olham pelo fluxo e dizem, isto parece muito técnico, mas a verdade é que o N8N facilita muito, porque é visual. Não conseguimos ver os blocos, isto tudo está parametrizado, como é óbvio. Conseguimos ver o caminho da informação, vocês, como consultor imobiliário, conseguimos testar passo a passo, nós conseguimos ligar as ferramentas diferentes, conseguimos começar no simples e evoluir. Isto é apenas um exemplo, malta. Se eu quiser simplificar o fluxo, posso fazer, ok? Portanto, comecem com um comentário simples, ali de comentem, entra, responde, resposta automática, ali fica guardada, e depois nós evoluímos, a IA classifica, recebe, o CRM recebe a lead, o WhatsApp é ativado, o calendário reage à visita, o e-mail é enviado em termos de follow-up, o relatório é criado, portanto, o segredo não é começar perfeito, ok? O segredo é começar com um fluxo que resolva o problema real vosso. O que é que faz toda a diferença? Ok? Faz toda a diferença. Está bem, malta? Dúvidas, questões? Aqui, LinkedIn, YouTube, Facebook. Bora lá, malta. Ok? Portanto, aqui é responder rápido, sim, mas é com profissionalismo, com intenção e com contexto. Ok, malta? Ok? Portanto, e agora faço-vos o convite. Dia 26 de junho, eu vou realizar um webinar ao vivo, está bem? Onde nós vamos aprofundar aqui com outros sistemas de automação, como estas, e as ferramentas como o N8N, as GPTs, sistemas que interagem e transformam a rotina de um consultor imobiliário, está bem? Nós vamos falar de uma forma prática, está bem? Tudo aquilo que eu ensino é prático, não é teoria, de maneira nenhuma. É só para explicar algumas funcionalidades, mas os programas que eu ensino são práticos, executarem na prática do vosso negócio, ok? Portanto, é aplicado ao mercado imobiliário em Portugal, com exemplos reais, estratégias que podem ser implementadas diretamente no vosso negócio. Portanto, são consultores imobiliários, ok, que estão aqui muitos e presentes, que perdem tempo com mensagens rápidas, leads espalhadas, follow-ups esquecidos, tarefas manuais, que poderiam estar automatizadas. E sim, este webinar é para vocês, está bem? Portanto, dia 26, às 10 horas, nós vamos mostrar como começar a pensar como um consultor moderno, digital e com sistemas de automação, ok? Com sistema, com estratégia, com automação, com inteligência artificial e com muito mais para vender, ok? Porque o futuro do imobiliário não é trabalhar mais horas, malta, não é trabalhar mais horas. Portanto, é trabalhar com inteligência, ok? Portanto, vejo-vos assim, faço todos o convite para dia 26 de junho, às 10 horas, lá estarei eu em força, em prática, para vos mostrar tudo isto e muito mais. Está bem? Fica aqui o convite, e vejo assim na próxima aula. Um beijinho e até já. Beijinho, bom trabalho, boas angariações, malta, bora lá. Beijinhos. Obrigada.